Olá, amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater aqui com nossos dois ilustres convidados sobre esse cenário que vamos deslumbrar e fazer parte, de tantas coisas que estão acontecendo no ano de 2020, mas teremos uma eleição agora com mudança de data, mas será em novembro um pleito municipal, onde considerada a maior eleição no Brasil, e tem muitas coisas que a gente tem que discutir aqui, como será o cenário desses futuros prefeitos que vão assumir a partir do ano de 2021. E para isso, então, temos aqui como convidados o Jorge Forgiarini, advogado e professor da FAPAS, e o Anderson Bernardim, professor economista da UFSM. De imediato já vou começar a fazer as perguntas e os questionamentos a vocês. Enfim, Jorge, muito bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui fazendo esse debate, essa discussão que é tão importante para a nossa sociedade hoje, ainda mais em meio à pandemia, com muitas coisas que estão mudando, enfim, e teremos um pleito em novembro deste ano, onde teremos ou novos prefeitos ou reeleições, enfim, e aqui em Santa Maria já está vamos dizer assim, se mostrando um cenário de possíveis candidatos, mas o que eu queria questionar vocês é no sentido de como vocês acham que vão ser essas eleições, se vai ter muito questões, que vai ser o norte das discussões, mas principalmente como esses prefeitos vão ter que enfrentar tudo isso que nós estamos enfrentando no ano 2020 e quais as suas ações e estratégias que eles terão para 2020. Muito bem-vindo aos dois. Muito bem, muito obrigado, Alexandre. Uma boa tarde, Anderson, boa tarde aos ouvintes. Uma satisfação estar aqui, matando a saudade da TV Santa Maria, do Ademir, do André, da Janine, todo o pessoal aqui da TV Santa Maria. É muito complicado elaborar um prospecto em relação às eleições, porque nós temos um processo eleitoral absolutamente atípico, por várias situações. A primeira situação que eu ponderaria é a própria questão da pandemia, porque vai limitar muito a própria atuação em matéria de campanha eleitoral. A campanha eleitoral, que muitas vezes tinha um corpo a corpo muito acentuado, principalmente eleições municipais, onde os vereadores vão ao encontro efetivo da população, os eventos de massa, a congregação de pessoas, isso não vai ter, se tiver, vai ser em menor proporção. Claro. E isso já traz uma mudança significativa no cenário eleitoral em relação à campanha. Mas nós temos outros ambientes que também devem ser ponderados. Eu colocaria o próprio ambiente político nacional. Nós temos não uma polarização, eu acho que não há uma polarização no Brasil, há um esvaziamento do processo político. As discussões políticas que antigamente até tinham um certo lugar nas campanhas eleitorais viraram basicamente uma troca de acusações generalizada e muitas vezes de baixo nível. Eu não coloco isso como sendo polarização, porque inclusive agora a gente vê pessoas que eram de um polo atacando esse mesmo polo e vice-versa. Então nós temos uma política um tanto quanto briguenta, não muito racional, digamos assim. Eu gosto de aderir a essa questão da racionalidade, mas eu acho que esse é um primeiro processo para um processo de re-racionalização da política brasileira. Eu acho que essa campanha, ela tende a dar um primeiro passo. É uma tendência. E eu acho que isso começa, sim, a se manifestar em Santa Maria. Eu acho que nós temos uma quantidade significativa de candidatos. Nós temos candidatos bem definidos dentro de espectros políticos, dentro de matizes políticas. Eu acho que são candidatos de boa envergadura, são candidatos que algumas cidades teriam orgulho de ter esses candidatos que nós temos. Candidatos a vereador, também nós temos uma quantidade significativa, e no meu ponto de vista uma quantidade significativa de candidatos é algo bom, é algo positivo. E nós temos uma heterogeneidade significativa também. Por exemplo, a expectativa é de que você tenha muito mais candidatas mulheres efetivas, não candidatas laranja. Sim.
Isso, para mim, é um sinal muito positivo. Talvez seja um sinal de amadurecimento da política. Talvez seja um mero otimismo meu, não sei. A história vai nos dizer. Mas eu acho que o processo eleitoral vai dizer muito sobre o nosso futuro. E espero que diga coisas boas. Só complementando, não sei se tu concorda, né, Jorge? Eu acho que também, o Anderson, depois se ele quiser, pode comentar sobre isso. Eu acho que também na questão dos candidatos a vereador vai ter também uma mescla entre os experientes e jovens, né? Que eu acho que, eu penso positivamente nisso, para ter a renovação, e também a questão da experiência a gente não pode desmerecer jamais. Não sei se tu olha esse cenário também. Eu fico um pouquinho reticente quando você faz um discurso contrário ao político profissional. Eu não sou contra o político profissional. Assim como para gerir a minha empresa eu gostaria de um profissional, claro, com larga experiência. Sim. Assim como para contratar um advogado, eu preferiria um profissional com larga experiência. Eu não vejo com maus olhos o político profissional. Não vejo com maus olhos mesmo. Inclusive, os grandes líderes dos grandes países do mundo não são neófitos lá dentro. Claro. São pessoas com uma carreira muito bem definida. Mas sim, a oxigenação é importante. É importante, né? Então eu vejo também com bons olhos essa mescla de experiência e inovação. Bom, não trocando de assunto, mas o Anderson, que é economista, mas depois dessa brilhante primeira exposição de Jorge, né? Os prefeitos que vão assumir em 2021 vão ter um cenário totalmente atípico, né? Ou seja, a questão econômica vai ser o calcanhar de Aquiles de todo o prefeito. Mas também na campanha em si, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Bom, não obstante o ambiente conturbado que o Jorge pintou, no âmbito da política, a gente constata também que a economia, que não tem como separar, também está bastante complicado o ambiente econômico e não tem como separar da questão política a questão econômica, que uma dita a regra do jogo da outra. E a questão econômica é sem dúvida, o cerne da questão. Independente de quem seja o candidato, quem seja eventualmente eleito, o desafio vai ser muito grande, dada a problemática da situação. Hoje a gente vive um ambiente bastante complicado em função do processo de isolamento social, que afetou drasticamente a economia, comprometeu a demanda de forma bastante expressiva, esfriou o consumo, dificultou o ambiente de negócio, o que de certa forma vai comprometer as receitas, não só no âmbito das empresas, mas as receitas no âmbito do setor público como um todo, né, das prefeituras em particular. E nessa perspectiva, já é de conhecimento geral a grande dificuldade que em condições normais já estava sendo para gerir a máquina pública, dadas as limitações financeiras e orçamentárias. Quer dizer, orçamentos completamente engessados, sem pouca margem, com muito pouca margem de manobra, altamente comprometida com folha de pagamento e gastos correntes, dificuldade de angariar recursos para investimento, para investir em infraestrutura e dinamizar a economia. Em condições normais, o cenário já era esse. A tendência é que esse ambiente, essa situação vá piorar ainda mais. Então, independente de quem seja o eventual candidato eleito, o desafio vai ser enorme. Quer dizer, na linha de frente você tem um potencial possibilidade de uma reeleição. Na linha de frente está o candidato, então, que está dando a cara a tapa e absorvendo o impacto de toda essa situação, tendo que administrar o município dentro desse ambiente. Então já está por dentro da máquina, já está sabendo as grandes dificuldades que está enfrentando atualmente e as que virão no futuro. Então, mas independente das circunstâncias, seja quem for o candidato, o desafio vai ser muito grande, porque a economia vai apresentar severas restrições. Com relação ao ambiente das propostas, vai ser bastante restrita no sentido assim, de que planos de ação. Né? Pois é. Planos de ação, como vão ser expostos os planos de ação dos eventuais candidatos? Eles vão ter que ter muita cautela nesse ambiente, porque é um ambiente que não dá para se fazer muita promessa, né? Dadas as incertezas com relação ao futuro. O que tem de mais concreto são as limitações com relação ao orçamento que eles vão enfrentar, muitas dificuldades. A recuperação da economia é bastante incerta. Eu acredito que enquanto não se
consolidar, dentre essas vacinas que estão se apresentando, alguma efetividade e que, de certa forma, deu uma certa estabilidade nesse sistema caótico de insegurança que a sociedade está vivendo, vai ser muito complicado conseguir botar uma ordem nesse caos. Então, a questão do... assim, o isolamento é o fator comprometedor da atividade econômica que, de certa forma, vai ditar a regra da governança. Enquanto você não criar uma solução para essa circunstância e não liberar o isolamento, dificilmente você vai conseguir resgatar o otimismo e dificilmente você vai conseguir impor um ritmo adequado para a economia. O que, de certa forma, é um grande limitador para o futuro, seja quem for o candidato. Bom, o cenário, né, Jorge, que o Anderson está nos mostrando aqui, para quem assumir lá dia 1º de janeiro, do ponto de vista econômico, vai ser caótico. Mas eu queria te questionar também, mas depois eu quero que tu questione isso que o Anderson acabou de falar também, mas assim, tu vê como essa próxima eleição vai ser com mídias diferentes, ou seja, o uso e assim, não sei quantificar o quanto vai ser isso, mas redes sociais vai bombar na questão da campanha eleitoral deste ano, né? Em qualquer cidade desse Brasil, né? Sim. Mas esse é o meu questionamento. Tu acha que isso vai ser o principal elemento das campanhas ou vai ter, que nem tu já disse, um pouquinho da questão de um comício de massa, enfim? Não, eu não tenho dúvida de que vai ser sim, a mídia digital é que vai ser preponderante. E isso me faz despertar um alerta também, né? Eu tenho muito receio de que essa eleição ela não seja marcada pela atuação propositiva, né? Ou seja, ações que o Anderson está dizendo. Exatamente. Eu acho que nós estamos num momento, na verdade não é um momento, nós já estamos nesse momento há muito tempo, né, de escassez de recursos por parte dos municípios, já faz muito tempo. Sim. Ser prefeito hoje em dia basicamente é ser despachante de verbas que não são municipais, são verbas federais. Exato. O nosso sistema federativo, ele nos impõe isso. É muito complicado ser prefeito hoje. Eu até costumo ser muito ponderado em críticas a gestores municipais, porque eu sei que a sua esfera de atuação é muito limitada, assim como dos próprios vereadores. Agora, mais ainda. E justamente por isso eu tenho receio de que essa campanha pode vir a descambar para uma troca de agressões infundada, inclusive com base em mentiras, né? Inclusive com base nas chamadas fake news. Porque, querendo ou não, é uma arma que é efetiva. Sim. A gente tem que se dar conta que as fake news elas são uma realidade e só são uma realidade porque funcionam. Porque o eleitorado acredita, porque o consumidor acredita, porque o público acredita, porque o público se engaja nela. Eu até tenho certas dúvidas, talvez até não acredite, mas se sinta representado por aquelas mentiras que estão ali sendo contadas. E eu tenho muito receio que nós desperdicemos uma oportunidade muito grande de aprimorar o nosso sistema democrático numa campanha pautada em agressões. O que eu acho, qual seria o meu cenário dos sonhos? Que essa eleição ela fosse utilizada para discutir Santa Maria. Santa Maria tem uma série de decisões que precisam ser tomadas não para agora, não para 2022, 23, 25, para 2030. O que nós queremos da cidade? O que nós queremos do centro da cidade? O que nós queremos dos órgãos públicos? O que nós queremos que Santa Maria seja polo de quê? Eu acho que a gente precisa começar a discutir isso ontem. E nós temos aí essa oportunidade que é muito importante para isso. Bom, a coordenação aqui da TV me passa que a gente ficou pendente com duas informações que o primeiro turno será dia 15 do 11, o segundo turno dia 29 de 11, né? E esse é o novo calendário que nós estávamos falando, né? E se eu não me engano, eu acho que a partir da semana que vem começa as discussões dentro dos partidos para decidir de fato quem serão os candidatos. Mas voltando, eu acho que isso aí que tu falou já é importantíssimo, né, Anderson? No sentido do que queremos para os próximos 20, 30 anos da nossa cidade, né? Eu não me lembro agora, eu estava tentando me lembrar enquanto tu falava, Jorge, eu ouvi alguém, eu acho que um político dizendo que também uma das questões que iam ser muito pautadas
na discussão, além das fake news, concordo contigo também, que é uma estratégia política, mas seria as questões técnicas, que aí envolveria questões econômicas, enfim. Eu ainda acho, quero acreditar que os candidatos vão discutir isso e isso que tu acabou de falar, né? Tu concorda? Eu concordo, até pegando um gancho do que o Jorge expôs, a questão assim, eu acredito que dadas as grandes dificuldades e restrições financeiras, o que vai limitar muito as ações dos candidatos no sentido de fazer promessas, a campanha vai se pautar muito no aspecto reformista. Eu acho que reforma administrativa, eficiência de gestão e melhora do desempenho da gestão pública vai ser o foco. Então, nessa perspectiva, os candidatos vão ter que ser muito eficientes nesse sentido, em apresentar proposta de como melhorar o serviço público, a gestão do orçamento, a alocação dos recursos, o desempenho da máquina pública para tornar a sociedade mais satisfeita com os serviços que são prestados e, além disso, ser eficiente numa perspectiva de planificar o crescimento de longo prazo. O curto prazo, como a gente sabe, vai ser muito incerto. O ambiente econômico está criando muitas dúvidas e incertezas. Eu não sei o que vai ser daqui 1 mês, daqui 6 meses, no próximo ano. Mas aí eu tenho que calcar um projeto de desenvolvimento, que isso não é uma questão só no âmbito municipal, mas é no âmbito nacional, criar um plano de ação para conciliar um plano de desenvolvimento de longo prazo. É nessa questão que o Jorge colocou, o que Santa Maria quer ser quando crescer. Eventualmente, planos de desenvolvimento de longo prazo, estratégias de ação, você percebe assim, como que Santa Maria se coloca nesse atual cenário econômico? Primeiro, é uma cidade essencialmente de comércio e prestação de serviços. São 2 segmentos que são os mais duramente atingidos pela crise. E que, de certa forma, vão responder a esse processo aumentando as taxas de desemprego, né? A destruição de emprego e renda. No outro aspecto, Santa Maria tem uma vantagem, que é a questão de ser o que alimenta o fluxo de renda no município é o funcionalismo público, que é um segmento que vai ser pouco atingido pela crise, porque está mantido o seu padrão de renda, então, de certa forma, não vai impactar tão duramente. Então, você tem assim, um efeito da crise perverso sobre o setor de comércio e serviço, mas, ao mesmo tempo, um segmento da renda vai ser mantido, porque o padrão de renda do funcionalismo não vai ser afetado, pelo menos até onde se sabe. Então, nessa perspectiva, mas nesse sentido, então, Santa Maria está muito calcada nesses segmentos. Eu acredito que é o momento de dar um salto de qualidade, de pensar no longo prazo e impor plano de ação para pensar Santa Maria no futuro. Então esse é o momento, dado que eu não tenho como organizar e sistematizar mecanismos para atacar problemas no curtíssimo prazo, mas eu tenho como criar condições, né, melhorar a eficiência do ambiente de gestão e angariar ideias para projetar Santa Maria para o futuro. E nessa perspectiva, acho que é um papel importante e vai ser o cenário em que os políticos deveriam atuar. Tá. E Jorge, tu acha que, dado o que a gente já tem, né, e dos possíveis candidatos, todos eles estão preparados para enfrentar esse desafio que o Anderson está? Não, porque ninguém está. A gente só se sente preparado, ou melhor, a gente não, vou tirar da primeira pessoa. Eu acho que um candidato só está preparado quando está saindo de lá. Porque a gama de dificuldades é muito grande. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu confesso que eu não gosto muito quando alguém se propõe a implementar uma gerência empresarial no serviço público. E vou dizer por quê. Porque quando um prefeito senta na cadeira, ele vai se deparar com 4.000 empregados que não foi ele que escolheu, que não foi ele que fixou o valor do salário e que ele não pode colocar para a rua. Isso já é uma diferença significativa em relação à iniciativa privada. Porque na iniciativa privada, o empresário escolhe os seus funcionários, bota para a rua, estabelece quem vai ser promovido. No serviço público é diferente. Na iniciativa privada, o empresário escolhe com quem vai contratar. Eu quero contratar aquele fornecedor, esse fornecedor. No serviço público não existe isso. Tem que seguir uma licitação que é rígida, é demorada, é chata, e se não vem o Ministério Público no cangote, vem o Tribunal de Contas, vem a Corregedoria, vem a Controladoria da União, ou seja, existe uma série de amarras
que não se submete o gestor da iniciativa privada. Portanto, é uma lógica totalmente diferente. E quando é que o gestor público vai se ambientar? É a partir da experiência. É muito gritante, inclusive, os riscos pessoais que corre o gestor público quando ele assume a gestão da coisa pública. Porque no momento em que ele ordenador de despesa, Sim. tinha me faltado essa expressão, quando ele é ordenador de despesa, ele responde pessoalmente por eventuais prejuízos que sejam causados ao erário, mesmo que não tenha agido com dolo nem culpa. Claro. Então isso gera uma intranquilidade muito grande, né? Nós lá do direito muitas vezes nos referimos ao direito administrativo do medo, porque muitas vezes o gestor público tem medo de usar a caneta, por medo de se responsabilizar com aquilo depois. Como os funcionários públicos, né? Exatamente. E aí a gente critica isso, mas não sabe... Exatamente. Então a gente tem que ter muito receio com relação a isso. O que a gente precisa fazer, Alexandre, é descobrir quais são as fortalezas que tem Santa Maria, quais são as nossas forças. E aqui nós temos muitas coisas que são efetivamente boas, né? Nós temos uma estrutura, uma infraestrutura que eu considero adequada, urbana boa, porém ela está deteriorada. Nós precisamos dar um modo. E aí, concessão para iniciativa privada, assunção por outros órgãos públicos, não sei. Cada um vai ter que fazer uma proposta pontual com relação a cada um desses pontos, para a sua revitalização, para a sua entrega à população, para a utilização. Eu acho que nesse momento é isso que cabe fazer. Maiores planos de vulto econômico é bom a gente esquecer e botar na geladeira para quem sabe no futuro. Vamos dizer assim, provavelmente o que tu está dizendo, não sei se o Anderson concorda, mas ideias visionárias nessa campanha... É que quando a gente se entrega... Dizer assim, Santa Maria daqui 50 anos vai virar um polo... Não, até pode ser. Veja bem, quando Gramado começou a se tornar uma cidade polo turístico, ela era antes uma cidade agrícola, sim, onde tinha produção de gado e pinho. Né? Depois, com o tempo, é que se descobriu a vocação turística. Pode ser, mas para isso precisa pensar a cidade. Planejar, antes, inclusive, de investir, tem que pensar a cidade. Nós temos aqui alguns aparelhos públicos que eu considero muito adequados. Nós temos o Parque Itaimbé, nós temos a Biblioteca Pública, nós temos a Gare da Aviação Férrea, nós temos o Museu de Arte, nós temos o Teatro 13 de Maio, nós temos toda a UFSM, nós temos o Parque Jockey Clube. O que a gente vai fazer com eles? Eu quero algum candidato que me diga, olha, eu vou fazer com aquilo isso, para que eu possa dizer se isso é adequado ou não é. Concordas, Anderson? Não, que tu falou certeza. Um pouco da questão do planejamento de longo prazo. Sim, mas o planejamento de longo prazo ele inicia justamente com essa questão de você começar a tomar iniciativa no curto prazo. Com relação ao ambiente de gestão, isso não vai ser uma questão assim de escolha do gestor público, vai ser uma questão de necessidade. O ritmo da eficiência e da produtividade da economia está impondo que o setor público ele se reestruture, se regenere e se modernize. Então essa é uma questão assim, aqui não é uma questão muito de escolha, é uma questão de necessidade até mesmo para o processo de crescimento do país. E essa é uma agenda não só no âmbito local, mas no âmbito nacional. Você percebe aí que o que está dificultando o desenvolvimento e o progresso do próprio país numa perspectiva mais macroeconômica e o desenvolvimento regional em específico é a questão do engessamento. Quer dizer, é uma carga de burocracia enorme, é uma carga tributária pesada, é uma gestão ineficiente. Então você tem uma agenda de reforma que precisa ser feita. E é justamente essa agenda que vai permitir eliminar essas amarras que o Jorge colocou. Então, na medida que você cria um ambiente de desburocratização e melhore a eficiência na gestão, na alocação dos recursos, na iniciativa de atividades empreendedoras, isso facilita e viabiliza no curto prazo as estratégias que vão pavimentar o desenvolvimento de médio e longo prazo. Então, de certa forma, o que os municípios devem fazer é agregar força ao projeto nacional de reforma nessa perspectiva mais ampla. Ou seja, auxiliar e acelerar as reformas burocráticas, a reforma tributária,
A reforma administrativa, que a despeito dos problemas que o Jorge colocou, que é a grande dificuldade de gestão da máquina pública, porque o perfil é bem diferente, você lidar com o funcionário público quando a natureza dos contratos são diferentes, é bem mais complexo, mas a perspectiva sinaliza de que vai ter que haver mudança. Não tem como suportar a situação como ela está colocada. E não só existem grandes amarras e dificuldade de poder avançar nessas reformas, como você percebe que você tem que enfrentar, além de tudo, além de todas essas dificuldades contratuais, é o corporativismo que existe na coisa pública. Todo mundo acompanha a dificuldade no Congresso de poder aprovar as reformas, o processo moroso do desenvolvimento e avanço nessas reformas, justamente desse corporativismo que às vezes não querem sair, de grupos que não querem sair da região de conforto. Eles estabeleceram um ambiente relativamente confortável e fica difícil você tentar mexer naquela situação. E querendo ou não, o ambiente assim, impõe que isso vai ter que ser mexido, alguém vai ter que meter a mão no vespeiro e fazer a mudança. E a questão é óbvia, quanto mais você demorar, mais difícil vai ser a questão. Nós vivíamos um ambiente pré-crise, onde a economia estava se reestruturando e estava pronta para dar o salto de qualidade, vinha reagindo de forma bastante positiva, sinalizando um processo de recuperação, de crescimento. A agenda de reforma tinha começado a andar com a reforma na Previdência e a sequência de reformas que vinha pela frente na agenda, mas de repente você teve um choque. E esse choque, de certa forma, ele tornou o problema mais evidente. E o problema mais evidente está onde? Justamente no setor público, onde você tem o que? Uma carga de gastos excessivas, gastos engessados, orçamentos desequilibrados e além do mais uma carga de dívida que você vem arrastando ao longo do tempo e que vai aumentar ainda mais agora. Então, esse desafio do governo, independente de qual é a esfera, federal, estadual, municipal, o desafio do governo de superar a crise e o ônus que ele vai ter para fazer essa superação, de certa forma, vai tornar ainda mais evidente o problema clássico do nosso país, que é a questão seguinte, a amarra do setor público e a carga de ineficiência que ele carrega e que precisa ser ajustada. Eu estava ouvindo tu falar atentamente, Jorge, e pensei o seguinte, não sei se vocês concordam, né? Para se fazer tudo isso que tu acabou de falar aqui para os nossos ouvintes, né? Também nós temos que ter uma Câmara de Vereadores que consiga acompanhar, né? Essas grandes mudanças, e mesmo assim aquilo que tu falou antes, né, Jorge, no sentido de pensar o que queremos para Santa Maria, ou seja, todos temos aí algumas coisas muito boas, mas algumas coisas que nós temos que fazer os ajustes. E como é que... Aí veja bem, com relação a reformas, eu não vejo nenhuma reforma séria sendo proposta, não falo nem discutida, eu não vejo nenhuma reforma séria sendo proposta. Vamos falar de reforma administrativa. Reforma administrativa não é diminuir 2 ou 3 ministérios. Há algum tempo atrás, o governador Sartori, ele extinguiu várias secretarias no estado do Rio Grande do Sul e teve uma economia de 0,049%. Ok, economizou 0,049%, mas os outros custos que o estado teve com contratação de terceirizados que não aparecem naquele cálculo. Aqui em Santa Maria também, até onde eu me lembro, no começo da gestão, houve uma extinção de 10 secretarias, só que teve uma economia de 0,07%. Ou seja, até que ponto isso é apenas discurso? Até que ponto isso é apenas truísmo para os nossos ouvidos, para a gente dizer, está diminuindo o Estado? Até que ponto, e aí uma coisa que eu fico me perguntando, todos os que chegam lá dizendo temos que diminuir o Estado, acabam aumentando o Estado depois. E eu afirmo peremptoriamente, nós temos um Estado diminuto em relação à população, em relação à nossa economia. Tu diz, né, na questão de prestação de serviços? Não, a questão inclusive de funcionalismo público. O nosso funcionalismo público é pequeno em relação à população, em relação ao PIB, em relação a diversos variáveis que nós podemos mensurar. Então, nós temos que colocar isso e fazer um diagnóstico muito preciso. E quando eu digo que não há uma reforma administrativa séria sendo proposta, é que ninguém discute, por exemplo, a lei de licitações.
Ninguém discute os dispositivos constitucionais inerentes aos servidores públicos. Ninguém discute, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que é a que mais engessa a máquina pública. Porque impede que o prefeito faça um investimento para o ano seguinte, porque ele está atrelado apenas àquele ano exercício, por exemplo. Então nós temos uma série de amarras legais que não são sequer discutidas. E vem falar em reforma administrativa, porque, desculpa, mas diminuir um cargo, cortar... Não, isso não é reforma administrativa, isso é uma medida de cotidiano. Então uma reforma administrativa, assim como uma reforma tributária séria, ela demanda muito mais discussão do que a gente tem ouvido. E aqui no município, né, e aí entra o meu ponto, uma reforma administrativa necessariamente passa por uma reforma federativa. O município tem que ter mais ingerência. O município tem que ter mais poder de decisão e o município tem que ter mais caixa. Caixa para o prefeito bater no peito e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse recurso eu vou deixar guardadinho aqui para gastar no ano seguinte, esse outro aqui eu vou... Seja lá o que for. Nós não podemos fazer isso. Toda obra que o município faz é passando o chapéu lá para a União Federal, depositar algumas migalhas, aí a gente conseguir fazer. Senão... Quer dizer, o que tu está querendo nos dizer é que para nós conseguirmos efetivar uma mudança mais efetiva aqui para o nosso mundo, onde nós vivemos, não basta só reformar, ter novos vereadores, enfim, teria que ter uma ampla discussão até com o ente federal, no sentido de ter mais autonomia. Para estabelecer um prognóstico, a gente tem que fazer um diagnóstico. Afinal de contas, o que está errado? Bom, a partir daí a gente remedia. Sim. E aí, Anderson? Então, com relação a esse aspecto, em algum sentido, eu concordo com o que o Jorge expôs com relação à pequenez do Estado em alguns aspectos, mas o agigantamento em relação aos outros. Numa perspectiva, assim, eu acredito que o Estado ele é pequeno com relação aos serviços que ele presta. Saúde, educação e segurança de qualidade baixa, de péssima qualidade. É o que causa insatisfação para a sociedade. Então, assim, aqueles serviços que o Estado chama para si a responsabilidade de assumir, que é de oferecer uma educação de qualidade e gratuita, uma segurança para a sociedade e saúde também de qualidade, ele peca e deixa muito a desejar. Então, nessa perspectiva, o Estado está sendo muito pequeno. Mas, do outro lado, você tem aqui um Estado que consome quase 40% da renda que é produzida no país. É um Estado gigante. Então, alguma coisa não está batendo. Você tem um Estado que consome 40% da renda e que oferece, gigante, pesa muito na economia, e que, ao mesmo tempo, ele oferece de volta uma coisa pouca, diminuta. Ou seja, ele é pequeno no que ele oferece, mas ele é grande no que ele cobra. Entende? Então, nessa perspectiva que as mudanças têm que ocorrer. Essa reforma administrativa, ela vai no sentido de que o Estado assuma realmente o papel para o qual ele se colocou. Ele está cobrando a sociedade, recursos da sociedade, se agigantando em cima da renda da sociedade, propondo oferecer alguma coisa. E agora ele está falhando no que ele oferece. E nessa perspectiva que a mudança tem que haver, ou seja, o Estado tem que melhorar a eficiência na perspectiva daquilo que ele oferece. De duas uma, ou ele baixa o peso, o gigantismo que ele exerce sobre a sociedade, cortando sua... porque não... É aí que está a grande ineficiência, você cobra demais pelo que você oferece. Aí a questão é a seguinte, vamos dizer, a carga tributária do Brasil, em termos de padrão internacional de países desenvolvidos, não é muito grande. Tudo bem, tu pega os países nórdicos, alguns chegam a cobrar 60% do PIB. Mas, em compensação, eles oferecem saúde, educação e segurança de qualidade, de modo que o povo não reclama do que está pagando. Eu estou pagando, mas eu estou tendo retorno. Eu tenho um Estado gigante, mas o Estado gigante é quando ele me cobra, mas também na hora que ele me devolve. Ele me devolve o que ele promete com eficiência e qualidade. E o Brasil não. Então, é nessa perspectiva que o Estado ele cresceu demais e ele está pesando, ele está sendo um peso muito grande para o setor produtivo da economia, na medida que ele cobra demais, ele transfere demais recursos e o que acontece na hora de alocar, ele não está se mostrando eficiente. Sem contar com as grandes distorções de renda que ele produz.
Segmentos corporativos que se beneficiam com alta renda, altos rendimentos em detrimento de outros segmentos onde está faltando recurso. Agora mesmo está se discutindo, vamos estender o benefício social que o governo está oferecendo para suavizar o impacto da crise? Vamos aumentar a verba? Tudo bem, mas da onde que você vai tirar recurso? Mais tributos? Impossível. Agigantar mais o Estado em cima do setor produtivo? É inviável. Nesse ponto, na verdade, porque essa questão da tributação toda, a origem é federal, né? Sim. Então ela vem, a questão que há vários municípios, inclusive o nosso, né? Nós vivemos de orçamento dos outros, vamos dizer assim, né? O orçamento próprio, que é os impostos municipais, que dá aí 30%. Até saberia, mas agora eu diria que isso. Os outros 70% da nossa receita são oriundos dos transferências. E aí, como é que eu vou ter esses prefeitos? Aí a outra questão que ele colocou é essa questão assim, da questão do desequilíbrio federativo. É muita concentração em Brasília. E aí, dentro do plano do projeto do governo, essas reformas, elas implicam em descentralizar os recursos. Sim, municipalizar mais, né? Deixar o recurso onde a coisa acontece. Vejam só, a minha preocupação, nós temos uma carga tributária alta, sim, evidentemente alta, né? Mas é mais baixa em relação aos países de primeiro mundo, como bem mencionou o professor Anderson. A minha preocupação é que a nossa carga tributária ela é semelhante ao que nós tínhamos lá na década de 70 e 80. Ela é semelhante, ela tem pouca alteração. A questão é que depois de 1988, e principalmente para os municípios, nós tivemos um salto muito grande de demanda de produtos e serviços. Por exemplo, a saúde. A saúde não era universal antes da Constituição de 88. Claro. Agora sim. Né? Nós temos o serviço de PROCON, antigamente não existia. Nós temos o atendimento judiciário, antigamente não existia. Nós temos o centro de atendimento psicossocial, antes não existia. E um detalhe muito interessante, por exemplo, iluminação pública. Até 1997, quem pagava iluminação pública era a CEE. Era a CE que pagava, que deixava gratuitamente, claro, não existe gratuidade, mas era a CE quem custeava o serviço de iluminação pública, que depois que foi privatizado passou a ser pago pelo município. Então, de uns tempos para cá, nós temos uma oneração muito maior da municipalidade. E eu vejo, olha, acompanhando alguns prefeitos de diferentes matizes políticas, inclusive, eu vejo que o trabalho é feito de maneira hercúlea e dentro das possibilidades de que dispõe, de maneira competente e eficiente, sim. Porque o montante de recursos de que o município dispõe para fazer frente a todas as despesas da municipalidade é muito pouco. É muito pouco. Um município como Santa Maria, com um orçamento não realizado de 600 milhões de reais, é pouco. É pouco. Pagar servidores, mas está tudo mal feito. Bom, né? Realmente, eu acho que falta autonomia ao ente político, ao município, e principalmente autonomia financeira. Mas vocês acham que vai ter um espaço para esse... já pensando, quem ganhar, né, a eleição, lá vai começar dia 1º de janeiro de 2020. Há um espaço para ele conseguir perpetuar uma questão de uma reforma tributária municipal? Não. Aliás, eu não acho que seja o caso de uma reforma tributária municipal. Eu acho que seja o caso, por exemplo, de fazer a renovação da planta imobiliária do município. Não precisa reformar. Tornar mais eficiente, né? Um ajuste. Fazer um recadastramento, melhorar a fiscalização. Eu não diria alterar as tarifas, as alíquotas de IPTU, por exemplo, mas melhorar a dinâmica de cobrança, fiscalização, um remapeamento, um recadastramento. Então, tem alternativas para tornar a questão mais eficiente. E é nessa perspectiva que a ação municipal vai ter que... Mas aí veja, professor, como a política ela é ingrata. O prefeito Nelson Marquesan Júnior tentou fazer isso em Porto Alegre. E ele foi absolutamente bombardeado, né? Qual era a iniciativa? E olha, eu não tenho nenhuma relação... O sinal é amanhã a decisão do impeachment dele, né? E um dos motivos, eu não tenho dúvida nenhuma, foi uma das decisões que está levando a isso. Não tenho nenhuma relação de admiração ou de concordância com o prefeito, mas esse era um ponto interessante. Esse era um ponto que eu acho que é
uma ferida que precisa ser tocada, né? A questão da atualização da... Como é que é o nome? Cadastramento é o IPTU, né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque tem imóveis lá valorizadíssimos que pagam o IPTU como se fosse um barraco de 70 anos atrás. Né? Enfim, e está sendo bombardeado. Sim. Quem se submete à política está sujeito a essas pressões. Infelizmente. E a grande questão, o desafio eu acredito que é por esse caminho, quando eu falo em eficiência, justamente assim, você vai ter dificuldade, restrição de querer achar que vai ganhar mais recursos. Claro que se você repactuar a distribuição dos recursos federais, a proposta do governo é canalizar mais recursos para o município, que é o ambiente onde as coisas efetivamente acontecem, onde que você tem mais controle e pode ter mais eficiência. Mas a eficiência da gestão está justamente nesse aspecto. E essa grande limitação com relação ao aspecto político é você meter a mão no vespeiro e você vai enfrentar dificuldades, restrições, ameaças de toda ordem. E além do mais, você vai enfrentar a questão da restrição do pagador de imposto, que já está carregando um peso já bastante significativo e tem grande resistência com relação a pagar mais imposto, independente de qual seja, se seja IPTU, imposto de renda de qualquer natureza. Então, nessa perspectiva que vai ter muitas restrições, mas os gestores eles vão ter que ser audaciosos e não vão ter muita margem de manobra. Esse vai ser o caminho. Muito bem. Pessoal, nós estamos no final do nosso programa. Né? E como sempre quero já agradecer os dois convidados por estar aqui. Eu sei que ambos têm compromissos, agenda, enfim, a gente fica muito grato aqui pela TV Santa Maria no programa Frente a Frente, e gostaria que vocês, para a gente finalizar o programa, uma frase final, questão de 1 minuto para cada um, e aí já vamos para o encerramento. Se eu for pedir alguma coisa ao futuro prefeito, eu peço atenção ao centro de Santa Maria, principalmente a 3 ruas. Rua Floriano Peixoto, Rua do Acampamento, Rua Venâncio Aires. E aí incluindo toda aquela cercania, o calçadão, a Praça Saldanha Marinho. Por quê? Porque aquilo ali é o centro nevrálgico, é o coração de Santa Maria. Não pode ser entregue às traças como tem sido, não apenas por parte do poder público. O poder público também tem que fiscalizar, normatizar, já existe uma regulamentação a respeito, tem que fazer cumprir com relação aos anúncios, à utilização dos espaços públicos por empresas privadas, seja lá o que for. Pode ser algo de muito motivo de orgulho para Santa Maria, e eu quero que seja. Muito bem. Anderson? Não, eu espero que esse pleito eleitoral, os candidatos, independente de quem queira, quem sejam, desenvolvam os debates com dignidade, com transparência, com isenção, com muito respeito, né? E que seja uma coisa bem propositiva, transparente, e que o eleitor concentre a atenção do eleitor nessa perspectiva de propostas de ação, né, de planos de ação, e com respeito mútuo uns com os outros, que eu acho que a sociedade está cansada de ser desrespeitada. Então é esse momento que o que é que a gente espera é sensatez, equilíbrio e respeito e transparência por parte dos candidatos perante ao público. Muito bem. Então esse foi o Frente a Frente de hoje, discutindo um pouco dessa questão do, não que seja o início da campanha, mas logo adiante já vai começar. E aqui a TV Santa Maria sempre atenta a essas discussões, e principalmente o nosso programa aqui do Frente a Frente começou a fazer essas discussões e tantas outras que virão pela frente. E aqui então encerramos esse Frente a Frente de hoje e até uma próxima oportunidade.